uma revisão na parte de frações, eu coloquei alguns itens que seria interessante relembrar, certo? Primeiro, a questão da classificação imprópria, imprópria e aparente, certo? No caso do exemplo, eu coloquei as frações 4 sétimos e 8 sétimos, certo? Bom, para decidir se ela é própria ou imprópria, a gente deve pensar se o numerador, seja o de cima, é menor que o denominador. Sempre que isso acontecer, a fração ela vai ser uma fração própria. Isso significa que ela é uma parte da unidade menor do que a unidade. Já no caso, a de baixo, como o numerador é maior que o de baixo, então a gente diz que a fração ela vai ser imprópria. Isso significa que essa fração ela é maior do que a unidade, é maior que um inteiro. Porque, olha, 8 sétimos, se eu for representar, eu vou precisar de 7 sétimos, que seria um inteiro. Então, ó, só detalhando. 8 sétimos, ele é 7 sétimos mais 1 sétimo. Então, ele é um inteiro mais 1 sétimo. Ele é um inteiro completo, tá? E 1 sétimo de um inteiro. Então, a gente chama a fração de imprópria, certo? E a gente poderia escrever 8 sétimos como sendo um inteiro e 1 sétimo, ou seja, como um número misto, ok? Que é o que eu tô colocando aqui embaixo, tá? No item 24, representar frações e números mistos usando desenhos. No caso, aqui eu só escrevi, né, como número misto, lembrando que se eu não quisesse fazer dessa forma, eu poderia fazer 8 dividido por 7, para ver quantos inteiros vai dar um inteiro, porque 7 vezes 1, 7, para 8 vai sobrar 1. Então, é um inteiro, essa quantidade de inteiros vem para frente, e o resto é a quantidade de partes que eu ainda preciso pegar em outro inteiro. Então, eu vou escrever aqui esse 1 de um inteiro que está dividido em 7 partes. Então, isso é a escrita do número misto, certo? Esse 1 do resultado da divisão vem para frente, que é a quantidade de inteiros, e esse outro 1 vem para o numerador da fração, certo? Mas como representar isso em desenho, né? 4 sétimos, eu posso pensar o meu inteiro dividido em 7 partes, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu vou pintar 4 dessas partes, então 1, 2, 3, 4. 4 sétimos, ok? Bom, 8 sétimos, então, seria o quê? 8 sétimos seria eu ter o mesmo inteiro dividido em 7 partes. Só que aqui, olha, se eu pegar todas as partes, só tem 7 sétimos, que é justamente o inteiro. Então, eu preciso de mais um pedaço desse inteiro que está dividido em 7 partes. Então, eu preciso de um segundo inteiro, igual a esse, dividido em 7 partes. Só que agora eu vou pegar um só, certo? Ó, que é 7 sétimos, né? Mais 1 sétimo. Esse desenho aqui é igual a o desenho, a representação de 8 sétimos. 7 sétimos mais 1 sétimo, ok? Bom, continuando, eu tenho aqui o item 25º, que é simplificar a fração 189 sobre 300. Bom, a gente viu que a gente pode simplificar uma fração dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, só se for pelo mesmo número. Então, eu vou dividir, vou ver se existe um número que dá para dividir 189 e 300 ao mesmo tempo. A ideia é tentar
os números, por exemplo, por 3, por 5, por 2. Ou a gente encontra logo o MDC, o maior divisor comum de 189 e de 300, certo? Eu vou fazer primeiro por tentativas até chegar lá na fração irredutível e depois eu faço usando o método do MDC. Então, por exemplo, 189 e 300, eu sei que dá para dividir por 3, porque olha, 1 mais 8, 9, 9 mais 9, 18. 18 dá para dividir por 3, então 189 também dá, é a regra da divisão por 3. 300 também dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos, 3 mais 0 dá 3. Então, 300 dá para dividir por 3 também. Vamos, então, fazer essa divisão, certo? 189 dividido por 3, 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, não sobra nada. Desce o 9. 9 dividido por 3 dá 3. Não vai sobrar nada. Então, deu 63. E 300 dividido por 100, quanto dá? Vai dar 100. Certo? Bom, 63 sobre 100. Daria para dividir por mais alguém? Por 2 não dá. Por 3 não dá. Porque 6 mais 3... dá. 3 dá para dividir 63. Mas o 3 não dá para dividir o 100. Então, o 3 não é uma opção. Por 5 não vai dar, porque eu não consigo dividir 63 por 5. Então, quando a gente vê isso, a gente tem a intuição que parou aí a fração irredutível. Vamos ver usando o MDC para ver se é isso mesmo, se o maior divisor comum deles é 3. Então, 189 e 300... Eu vou fazer o MDC. Eu vou começar por 3. Então, vai dar 63, que a gente já viu, e 100. De novo, a mesma coisa, né? 63 e 100, a gente não tem um número que dá para dividir eles ao mesmo tempo, né? Na verdade, 63 daria para dividir só por 3. A gente ficaria com 21. O 100... dá para dividir por 2, a gente ficaria com 50. Ainda dá para dividir por 2, né? O 50 ficaria 25. Mas agora eu só posso dividir o 21 por 3, que dá 7, e o 25 por 5, que vai dar 5, né? Aí ficaria 7 e 5, que só dá por 5, vai dar 1, e 7, vai dar 1 e 1. Então, perceba que comum mesmo, o único que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o 3. Então, realmente, só dava para dividir aqui por 3, certo? A outra ideia é que se não parasse aqui, né, a gente ia continuar dividindo até chegar num ponto que não desse mais. Como já chegou, então essa é a minha fração mais simples, certo? A minha fração irredutível, certo? E para terminar, a gente vai escrever agora o último item, que é o 30, que é escrever dízimas periódicas como fração. A gente tem 0,357878 é uma dízima periódica onde quem está se repetindo é o 7 e 8. A regra é, toda vez que a gente tem uma dízima, a gente tem que escrever toda a parte não periódica. Então, qual é a parte não periódica? O 35. Seguido da parte periódica, qual é a parte periódica? O 78. Menos a parte não periódica. Então, menos os algarismos da parte não periódica. Menos 35. E aí, para cada algarismo que se repete, no caso a gente tem 2, que é o 7 e o 8, eu coloco um 9. Então, eu vou ter 2 9s. E para cada algarismo que não se repete, ou seja, da parte não periódica, eu coloco um 0. Então, vai ser 0, 0. Bom, eu faço essa subtração em cima.
eu vou ter 3.578 menos 35. Isso vai me dar 3.543, certo? Dividido por 9.900. Bom, se eu dividir esse número por esse, já dá essa dízima. O que eu tenho que ver é se dá para simplificar ainda essa fração. Por exemplo, ó, o número de cima, será que ele é divisível por 3? Por 2 eu sei que não é, mas será que é por 3? Vamos somar os algarismos. 3 mais 5, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 3, 15. O de baixo, 9 mais 9, dá 18, também é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 3 e esse também. E aí, eu faço a divisão, certo? E vou simplificando até chegar na fração irredutível. E aí, essa fração é a minha fração geratriz da minha dízima periódica. Se eu dividir esse número por esse, vai dar exatamente essa dízima, certo? É isso.